importantes. Nos dias de hoje, né, quando nós falamos para o jovem, para o adolescente, para escutar o conselho dos mais velhos, geralmente fica achando, o que é isso? Fica escutando o conselho de fulano é quadrado, não tem nada a dizer para mim, poxa, um pensamento completamente diferente, eles têm um estilo de vida, fulano não tem outro. E quando nós damos conselho aos jovens para que ouçam o conselho dos mais velhos, geralmente o jovem, o adolescente, aquele mais jovem, ele é arredio com relação a isso. Mas nós vemos que acontecia exatamente o contrário na vida de Josué. Porque quando nós lemos a palavra de Deus sobre a biografia de Josué, nós vemos que Josué, desde muito novo, né, quando saiu ele do Egito, quando aquele povo foi liberto do Egito, nós vemos Josué andando constantemente com pessoas mais velhas, observando as pessoas mais velhas. Uma dessas pessoas que Josué observava muito era Moisés, né? Nós vemos na palavra constantemente, nós vemos que Josué estava ali junto com Moisés, observando a Moisés em tudo aquilo que Moisés fazia, e Josué procurava absorver para si os conselhos de Moisés. Não é diferente também com os nossos filhos, nós que somos pais, ou que temos na nossa mente o intuito de procurar crescer, né? Seguir um bom caminho, seguir bons costumes. Não é diferente da vida de um jovem ou de um filho que procura observar o conselho do seu pai, a maneira do seu pai se portar, a maneira do seu pai caminhar. Por isso que a palavra de Deus diz que para os filhos ser obedientes aos pais. Porque geralmente o filho que ele arredia o conselho de seus pais, pois boa coisa não acontece na vida desse filho. Então a palavra de Deus diz para os filhos, né? Muitos adolescentes estão aqui nessa noite, a palavra de Deus diz para vocês, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Aleluia. Filhos, honra teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem. Aleluia. Meu Deus. E nós vemos muitos filhos que às vezes têm sido mal criados para o pai e mãe, respondendo. O pai e a mãe falam uma coisa, o filho vem com 7 pedras na mão, querendo responder ao pai e à mãe. E é exatamente o contrário que a palavra de Deus nos fala. Porque eu costumo dizer, não somente para a criança, para o jovem, mas também para o adulto, ler a palavra de Deus é muito fácil, mas cumprir o que a palavra diz, né? Conhecer o Deus da Bíblia é muito fácil, mas obedecer ao Deus que está na Bíblia, aí já é outros 500, aí já são outras coisas. Porque muitos leem, muitos observam bem ali, mas na hora de cumprir, né? E exatamente no momento de cumprirmos com a palavra, que é o momento mais importante. Porque o campo de batalha, o nosso campo de batalha é o nosso dia a dia. E é no dia a dia que nós temos que praticar a palavra de Deus. É no dia a dia que nós temos que fazer essa palavra ser eficaz nas nossas vidas. Então não adianta, eu quero dizer com certeza que não adianta, ou seja, você jovem, adolescente ou até mesmo adulto, porque às vezes existem adultos que têm que procurar, existem adultos que têm que buscar exemplo nos mais jovens. Às vezes existem adultos que têm que buscar exemplo na criança. Poxa, olha só a criança, fulano é assim, tem tantos anos, mas já é assim, assim, dessa maneira. Às vezes existem adultos que têm que buscar exemplo numa criança. Porque eu tenho 51 anos de idade, ao longo dos meus 51 anos de idade, eu aprendi uma coisa, que idade não quer dizer maturidade. Embora a palavra rime muito, idade com maturidade rime, mas uma coisa não tem nada a ver com o outro. O jovem ele pode ter 15, 16 anos de idade, e ele pode ter às vezes mais maturidade do que o adulto de 50 anos. Eu, quando era muito jovem, assumi responsabilidade de casa, já tinha uma maturidade tremenda. Porque tive que já enfrentei dificuldades dentro do meu lar, ser responsável pelo meu lar desde a idade muito novo. Então, às vezes, adultos, às vezes, tem que buscar exemplo de maturidade num jovem, até mesmo numa criança. Então, nós vemos que Josué era um desses jovens ao qual procurava ser observador. Josué ele tinha uma característica, Josué ele era observador, podemos dizer assim. Josué era um jovem observador. Ele observava aqueles anciãos, porque aquele povo que saiu do Egito escravo, havia muitos anciãos, havia muitos idosos, então Josué observava. Josué, quando ele foi nomeado com aqueles 12 espias que foram aquelas 12 tribos nomeadas para observar a terra de Canaã, foi ali Josué. Caleb também estava junto com Josué ali. E todos aqueles homens, de 12 homens, 10 trouxeram uma palavra contrária, uma palavra negativa, porque tinha uma forma de visão diferente. Mas Josué e Caleb, eles tinham comunhão na mesma visão, eles compartilhavam uma mesma opinião, eles tinham uma visão diferente daqueles 10. Então você pode ver, às vezes você está com uma multidão de amigos, né? Uma vez
Mauro aqui, bem aqui à frente, falou que na sua vida muitas vezes ele estava no meio de uma multidão de amigos, mas no meio de toda aquela multidão ele se sentia só. Ele se sentia só porque ele tinha uma visão diferente, apesar de ele estar naquele meio ali, mas a visão dele era outra, o alvo dele, o pensamento dele estava talvez num pensamento completamente contrário do que as pessoas que estavam compartilhando aquele mesmo ambiente. Às vezes você está no mesmo local, seja um ambiente de trabalho, seja o seu ambiente de colégio, e você está em meio a uma multidão de pessoas, mas você é diferente. Nós temos que ser diferentes. Porque o servo de Deus é diferente. Somente nós podemos estar no meio só de trevas, mas nós somos luz. Temos que brilhar em meio às trevas. Você jovem, você adolescente, onde você estiver, você tem que brilhar, você tem que ser luz, você tem que ser diferente. Os seus coleguinhas têm que ver a diferença em você, não pode ser igual. Se fulano está bagunçando, está quebrando, você não vai bagunçar e não vai quebrar também a sala de aula, porque fulano e Beltrano está quebrando. Você tem que ser diferente. Nem que por causa disso tem que jogar pedra em você. O tempo que eu estava no colégio, todo mundo subia na carteira, quebrava armário e fazia da sala um verdadeiro inferno na sala. E como eu estava sentado, tinha eu e um outro colega que eu me lembro que chamava Mário, a gente ficava quieto na sala de aula, a gente não fazia bagunça, né? E a professora, para melhorar, chegou para mim e falou: olha, Walter, você vai ser o monitor da classe. O monitor da classe, falando assim, mais praticamente, é o X9, é o caguete da classe. Então você é o monitor da classe. Aí, aquele montão de galalau, né? Eu tinha acabado de sair do primário, era novinho, já cheguei numa turma de repetente no primeiro ano ginasial, tudo grandão, e eles falaram: vou te pegar lá fora. Eu bagunçando, quebrando, mas eu tinha que ser diferente. Porque eu tinha que mostrar essa diferença. Então, embora, mesmo que às vezes vão jogar pedra em você, você vai ser apedrejado por isso, mas por amor à palavra de Deus, nós temos que ser diferentes. Né? Aleluia. E Josué, ele foi lá com aqueles 12 espias. E aqueles espias trouxeram uma palavra contrária: olha, a terra de Canaã, realmente nós estamos aqui, trouxemos um cacho de uva da terra de Canaã. Diz a palavra de Deus, irmãos, que para trazer aquele cacho de uva, aqueles homens tiveram que pendurar aquele cacho de uva numa canga, e 2 homens tinham que vir com aquele cacho de uva em cima da canga para trazer aquele cacho de uva tão grande que eram as uvas na terra de Canaã. Uma terra abençoada, como o Senhor falou, que esse povo entraria numa terra que manda leite e mel, uma terra abençoada. O cacho de uva, imagina, era enorme, um homem só não podia carregar. 2 homens trouxeram. Então, apesar de todas essas maravilhas, tudo aquilo, aqueles homens só viam coisas negativas. Disseram para falar: olha, mas realmente a terra é uma terra maravilhosa, um lado dá para o rio, outro lado tem as montanhas e tem o mar também, que é da parte sul, não sei o que. Disseram, falaram, eles ficaram ali mais ou menos por volta de 30 dias, mais ou menos, espionando a terra de Canaã. Eles puderam ali passear no meio do povo ali e pegar fruta infiltrados ali naquele meio, então eles trouxeram informações para Moisés, mas informações negativas. Olha, não, mas, Moisés, não dá para a gente não, o Senhor falou, imagina, a gente falou com Moisés: não é essa terra que o Senhor prometeu para nós não, porque ali tem homens grandes, tem gigantes, os anaquins, descendentes dos anaquins, que eram gigantes, são muito grandes, Moisés, como é que não tem possibilidade da gente enfrentar aqueles homens? Mas Josué e Caleb, não, Josué e Caleb, eles tinham uma visão diferente. Falaram: não, realmente há possibilidade de nós sim possuirmos a terra, herdarmos a terra, porque o Senhor, Ele é conosco. E o Senhor ele falou: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não